Sejam bem-vindos a nossos curtos das quartas, aqueles dias que vocês podem ter as respostas perfeitas para a sua viagem de motorhome. Qual que vai ser o tema de hoje? Vamos ver? Bora pro vídeo! Sejam bem-vindos a mais um curto de quartas, aqueles vídeos curtinhos no meio da semana para você que não tem muito tempo de ficar seguindo a nossa vida no domingo. No vídeo de hoje a gente vai ter um assunto Polêmico. A gente vai falar de dinheiro, gente, exatamente. O pessoal sempre pergunta, é caro morar no motorhome? Nossa, isso daí é só para milionário. Então é isso que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. Então vamos com a gente que a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona a nossa questão financeira. A gente está com um computador aqui, que é um pouco de referência que a gente teve que pesquisar na nossa planilha, como é que estavam nossos gastos também. Então, a pergunta que a gente quer responder para vocês é quanto custa realmente morar no motorhome? Será que é os mesmos gastos que a gente tem na casa? A gente, como comissário de voo, durante muito tempo, a gente já se mudou muito de casas, moramos em apartamento, moramos em diferentes países, então a gente tem uma noção de gastos, né? Vamos lá, vamos fazer mais ou menos a divisão dos gastos em categorias, tá? E sempre aclarando, isso também queremos aclarar muito bem, que cada casal, cada família, cada pessoa que faz uma viagem de motorhome ou faz uma viagem no geral, vai ter prioridades ou vai ter categorias que vão ser maiores ou menores, tá? Ou seja, o que estamos falando é para vocês terem uma ideia geral dos gastos que poderiam ter numa viagem, mas não significa que isso seja o gasto final ou que isso significa que isso é o que você vai gastar, porque vai depender muito, é muito variável, por isso também é complicado de falar, tá bom? Vamos lá, então, o maior gasto que a gente tem, combustível. É o que a gente mais gasta, gente. Mas por que também? A gente está percorrendo muitos quilômetros na nossa viagem. Tem gente que viaja mais devagar, tem gente que viaja mais rápido. Então por isso também é muito variável, tá? O combustível a gente andou gastando, só para clarificar, a gente tá pegando de julho, né? Julho. Uhum. Mês de julho. Então já tá, né? Tá finalizado nosso planejamento financeiro daquele mês. Então, nesse mês a gente gastou R$1.000 de combustível, mas a gente percorreu 1.500 quilômetros. Então foram bastantes quilômetros que a gente percorreu. E daqui pra frente talvez a gente vá viajar um pouco mais devagar e tudo mais. Mas então depende. Também tem que ter em mente o seu veículo, quanto ele consome e é gasolina, é diesel, como é que funciona. Então, antes de comprar um veículo, dá uma pesquisada nisso. Nosso carro é bem econômico, ele faz em média de 9 a 11 km por litro, dependendo das condições da estrada. Agora vamos comparar um pouco com a casa de você. Você mora em condomínio, você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, cidade grande, vocês gastam bastante de condomínio, né? Então, é mais ou menos um preço de um condomínio, em São Paulo, que tá difícil achar, né, coisa mais barata em São Paulo. Então, a gente faz mais ou menos essa comparação. Vamos lá, próximo ponto. Então, antes de continuar, peguem canetinha e papel e vão anotando, porque todo suma, tá? Todo o número final. A seguinte conta é categoria supermercado ou alimentos, tá? Supermercado ou alimentos, a gente considerou que é o gasto mais flutuante de toda a viagem. Tem lugares que são mais caros, tem lugares que são mais econômicos e depende muito do que vocês comam, tá? Ou como você se alimenta, né? É diferente você comer salada ou comer foie gras todo dia. Não só isso, senão também aonde você compra. Se compra no mercadinho, por exemplo, na estrada você consegue coisas muito mais baratas, às vezes frutas. Se você vai nos supermercados atacados ou vai nos supermercados de cidade grande, por exemplo, os preços vão ser muito variáveis. A gente teve uma variação de preço muito grande. Então, mas colocamos no geral assim, o supermercado vai por vocês. O que vocês gastam de mercado por mês na sua casa é o mesmo que a gente gasta na motorhome. Ou seja, é o mesmo mercado, comemos as mesmas coisas, podemos variar alguma coisa porque não temos forno, por exemplo, mas no geral comemos exatamente igual. Então, na sua livretinha, anota, é o mesmo mercado que você faz na sua cidade. Pode variar um pouquinho mais caro, às vezes deixa de comprar alguma coisa, mas compra outra mais barata, mas no geral é exatamente o mesmo, tá? Quanto é mercado. Próximo ponto, luz e água. Quanto gastamos neste mês de julho em luz e água? R$0.
R$0. A luz, nós temos a nossa gloriosa placa solar, que nos dá toda a energia aí que vem da natureza. Ou aconteceu, acho que foi uma vez, né, em julho? Uma vez. Que tava o tempo ruim, não sei o que, a gente conectou lá no posto de gasolina, pegamos um pouquinho de energia que eles deram pra gente e foi grátis. Água também, gratuita, a gente sempre coloca nos postos de gasolina, a gente coloca diesel e eles em troca dão um pouquinho de água pra gente. E vai indo assim, na viagem, o pessoal que tá na estrada tá acostumado com isso. Desculpa, acabei de ver um tucano que passou salvagem. Sério? Tá? Tucano, tá, a gente tá em Salta, Argentina. Então, olha, muito spoiler da temporada 2. A gente tá gravando temporada 2. Mas vamos lá. Bom, tá. Outro ponto importante é internet. É o famoso Wi-Fi ou dados no celular. Esse sim é um gasto que a gente está percebendo que está sendo muito complicado porque a gente não tem internet satelital, aquelas empresas grandes, a gente não tem, a gente está usando só dados do celular. Está sendo complicado, um pouquinho mais complicado, sim, porque tem lugares que não tem sinal ou que tem muito pouco, muito fraco. E às vezes não dá para subir muita coisa, trabalhar com YouTube é mais difícil, ou as redes sociais, até o próprio Instagram que vocês veem, nosso Instagram, Tripulantes do Asfalto, e nosso YouTube também, que vocês estão vendo agora, está sendo mais complicado na estrada, porque temos que gastar mais, comprando mais pacotes de dados, porque não temos Wi-Fi. Às vezes a gente acha, né, algum Wi-Fi em algum lugar. A gente pega nos postos, aproveitamos o supermercado com Wi-Fi, um camping. A gente tenta aproveitar os lugares que tem Wi-Fi ao máximo. Mas está sendo um ponto que isso sim, na sua livretinha nota, essa conta que vocês estão pagando de Wi-Fi ajuda muito, porque a gente está gastando, eu consideraria até um pouco mais. O pessoal está colocando os Starlinks da vida agora nas motorhomes, né? Mas sim, se alguém quiser patrocinar a gente com Starlink, né? Contato, depois só manda uma mensagem lá no Instagram que a gente tá aceitando presentes, tá? Mas não, brincadeira essa parte, é isso. Estamos gastando mais na internet, né? Que é o normal. Mas assim quanto a gente está gastando mais ou menos? Vamos dar um número para eles. Nesse mês de julho a gente gastou. A gente teve que carregar no celular acho que umas 2 a 3 vezes cada celular. 3 vezes. Umas 2, 3 cargas de R$30. Então. Tô gastando bota aí uns R$180 de internet. Um pouco mais até. Economizando, tá? Assim, não esbanjando dados, tá? Economizando. Temos que ser bem econômicos. Então, assim como a água, por exemplo, a gente está pegando grátis, entre aspas, nada é grátis, mas entre aspas, estamos pegando água de postos e tudo mais, estamos gastando mais na internet. Então aí as coisas vão se balanceando. Aí você balanceia um pouquinho, tá? Outro ponto é a lavanderia. Importantíssimo. Vocês já pensaram onde vocês vão lavar a roupa de vocês se vocês estiverem na estrada? Não pensaram, né? Então, a gente também não pensou. A gente não pensou. Então, a lavanderia, a gente vai achando na estrada, tem postos de gasolina que tem lavanderias, tem algumas que são aquelas tradicionais que você deixa e depois busca, e tem umas que a gente faz a gente mesmo. No mês de julho, no Brasil, a gente achou várias dessas automáticas que tem um precinho camarada e são rápidas, então tá recomendado também. A gente gastou R$40 para lavar e secar uma quantidade... Um cesto bem recheado, tá? Um cesto cheio. Porque as máquinas são maiores também do que as da casa de vocês, tá? É umas máquinas meio industriais, assim. Então, R$40. A gente lava muita roupa, gente. Sério. Nós somos meio loucos das roupas lavadas. Então, assim, se você quiser, é lógico. Tem gente... A gente conheceu muita gente na estrada que lava à mão, gente. Eles lavam, estendem atrás da motorhome. E tem gente que tem máquina. Então, assim, por isso que a gente quer deixar claro que, assim, esses gastos são os nossos gastos, como a gente vive, tá? Tem gente que tem lá motorhome, parece uma espaçonave, e eles têm a própria máquina deles. Daí também é outro estilo de viagem. Então, você tem que ir no estilo de viagem que faz sentido pra você. E outra, a lavanderia é um ponto, porque é uma coisa que eu faço. A gente gasta R$40 por lavada e a gente faz pelo menos três lavanderias por mês. Então, estamos calculando mais ou menos uns 120, mas não vai uma máquina, acho que vão duas, né? Duas máquinas. Duas maquinadas. Enfim, mas estamos gastando mais ou menos uns 150, 200, já bota aí uns 200 de lavanderia. Tá anotando? Ele tá.
Eles não estão anotando. Eu acho que não Vão estão... perder os números Vão depois. se perder, porque ó, tem mais dados aí Mas pra enfim, chegar. mas isso varia muito. Por exemplo, se a gente visitou a minha casa faz um tempinho, tentamos usar a A gente máquina. aproveita isso também. Tem campings que tem lavanderia, então é uma dica de tripulantes para ficar em campings, dê uma olhadinha se tem lavanderia, porque eles vão salvar a vida. Às vezes compensa, às vezes compensa. você paga R$5 a mais num camping que ele deixa você lavar a roupa, porque alguns campings, eles têm água de poço que eles não pagam a água, então eles, né, a energia às vezes também é solar, não sei, enfim. Isso. Então é isso. Mas vamos o quê? lá. Pedágios. Esse é um ponto importante. Pedágio não tem como fugir, gente. Infelizmente, viajar a estrada não tem como fugir de pedágio, mas depende aonde vocês viajam. Exatamente. Lembrem, o estado de São Paulo, segundo a nossa experiência, é caríssimo de pedágios, porque tem pedágio assim, um atrás do outro, e são caros, são de R$15. Tem uma de 20? Não tinha um de 20 reais? Eu acho que o mais caro do país tá em São Paulo, se eu não me engano, para ir para Santos, eu acho. É mais de R$20. Nossa, foi caríssimo. Mas enfim, no final das contas é uma toda suma, né? Então depende muito aonde vocês viajam. Também passamos por Minas Gerais, tinha bem pouco, quase nada, eu acho que gastamos. Mas enfim, a gente colocou na conta aproximadamente uns R$60 de pedágio. Que não foi muito, na verdade, se não você for muito, pensar. Diluído mas... no mês e diluído na viagem, eu acho que os pedágios... não foi tanto assim. Mas tenha em conta que depende muito da sua viagem. Na Argentina são um pouco mais baratos os pedágios, mas também tem, assim... Tem províncias que tem muitos e tem províncias que não tem nenhum. Sim. Então depende de aonde vocês vão, tá? Patagônia, por exemplo, a gente não foi ainda, mas já sabemos que tem mais pedágios que são um pouquinho mais caritos. Próximo tópico é seguro do carro. Bom, aí é uma coisa totalmente opcional, gente. No Brasil, porque na Argentina é obrigatório o seguro, né? Não sei se vocês sabem. Mas no Brasil, como vocês sabem que não é obrigatório, se você não quiser colocar o seguro no seu carro, tá tudo certo, segue viagem. É um ponto bom do Brasil. Como é opcional, e vamos supor, você está assistindo agora e você fala, não, eu quero ir só no Brasil, ou só dar uma volta por todo o Brasil, aí já é decisão sua. Se você não quer colocar seguro, tá certo, tá dentro das leis, assim, pode circular tranquilamente sem seguro, e se você não quer segurar seu carro, vá por cada um, tá? Mas na Argentina é obrigatório. Mas na Argentina você tira só a carta verde, não precisa ter o seguro. A gente tem o seguro na nossa van e ele é caro, gente. Então, assim... Esse é um gasto grande. É um gasto alto que a gente tem porque a gente decidiu fazer para proteger a nossa casa. Porque a gente não está segurando só um veículo, a gente está segurando a nossa casa. E a gente tinha na época como fazer e a gente fez. Mas, assim... a maioria dos viajantes que a gente vê não tem seguro, então assim, é super normal não ter seguro também na viagem, tá? Então, por isso, essa é a decisão de cada um. Aí você coloca os seus numerinhos, se você vai aceitar ou não vai aceitar pagar um seguro, por exemplo, tá? O mesmo que, como você está assistindo no Brasil, mesmo que um carro normal na cidade. Então, esse é o mesmo gasto. Outra coisa seguinte... é hotéis. Né? Ah, não, a gente não fica em hotéis. Não, não ficamos em nenhum hotel, não. Enganei. Não, é estacionamentos e campings e etc. Porque às vezes a gente tem que pagar para ficar nos lugares, né? Mas a gente evita ao máximo. Os campings no Brasil estão em média de R$35 por pessoa. Ou seja, se você estiver viajando sozinho, você vai gastar menos. Se você estiver viajando com uma família de 6, você vai gastar mais. Os campings variam muito de preço. Recomendo vocês olharem no iOverlander. Os preços dos... Às vezes tem preço, às vezes não tem. Mas você pode mandar mensagem também para os campings por WhatsApp. E eles vão te passar a tabela de preço deles. Tem época que é mais caro, às vezes em temporada, às vezes não. Mas é isso mais ou menos, tá, gente? R$35 por pessoa. Vai pro camping se quiser, se não quiser, dorme... Imposto, como a gente dorme na praça, dorme aonde tiver outras motorhomes, pra você ficar seguro. Mas segurança é outro tópico que a gente pode falar em outro vídeo, se vocês quiserem. Escreve aqui embaixo se vocês querem esse tópico pros curtos. E, bom, e é só o último para ir fechando já isso, como vão fazer turismo, se vão viajar em motorhome, se vão estar passeando, tem muitas coisas de ingressos e obviamente manutenção do carro e detalhes do carro, né, que se quebra alguma coisa, tem que trocar, enfim. Mas isso depende muito de a viagem, como estávamos falando. Ingressos, por exemplo, se vocês assistiram naquele vídeo de
em Inhotim? Não, eles não assistiram ainda. Vai sair nesse domingo. assistiram? Calma. Ai, é muito spoiler, gente. Ai, eu não consigo. Enfim, no vídeo do domingo... Espera, vamos retroceder. Outro tópico importante para continuar a descrição de gastos é ingressos de lugares e manutenção, tá? Porque estamos fazendo turismo, afinal de contas é uma viagem de passeio também, então vai ter algum ingresso em algum momento, tá? De passeios, assim, né? O vídeo que saiu assim de Ouro Preto, que saiu agora esse domingo, por exemplo, vocês viram que quando fomos nas igrejas, que cobram as igrejas para entrar, só fomos em uma, mas isso foi decisão nossa, só foi nossa porque estávamos num orçamento específico, então a gente decidiu só entrar em uma igreja, por exemplo, vamos decidir a que a gente mais gostou, a que a gente viu algumas avaliações, falamos, vamos conhecer uma. Se vocês querem conhecer todas, vai ser um gasto um pouco maior ou pode ser um gasto diferente. Ou querem ir num parque, de diversões, vai sair mais caro. Exato. Ou querer ir num museu específico, vai sair mais caro. E tem lugares que são grátis também em algum dia da semana, por exemplo. Tem muitos parques. Isso é dica grande, tá? Inclusive, assistam o próximo vídeo de domingo, porque vocês vão ver mesmo que é verdade que eu tô falando. Não tô mentindo, não. Então tem muito passeio grátis no Brasil, gente. Vocês têm que aproveitar. Tem, e aproveitem porque toda a informação tá na internet. Por exemplo, você está num lugar, aproveitem coisas grátis. Tipo, aí dia de semana, que como a gente está no motorhome livre de dias, a gente tem essa flexibilidade de falar, tal dia por exemplo, tal museu é grátis. Vamos esse dia, vamos esperar hoje e vamos ir num dia que seja grátis. Bom, ele falou de manutenção do carro. É muito importante colocar no orçamento de vocês um dinheiro para manutenção, gente. As coisas quebram, é que nem uma casa, gente. As coisas acontecem, tá? Então, assim, por segurança, às vezes vai te furar um pneu. Vocês viram quantas vezes furaram nossos pneus? O mesmo pneu. E, enfim, coisas acontecem. Então é bom colocar. E tem outras coisas que tem que pensar. Por exemplo, a gente já teve que trocar a garrafa de gás no nosso carro. Então, assim, a gente tem gás como uma casa normal. Isso a gente gasta. É igual uma casa. Não tem nem o que falar assim, porque é o mesmo gasto, né? É o uma mesmo garrafa gasto. de gás. Isso é o mesmo gasto que uma casa. Você vai ter que comprar uma garrafa de gás. Se quebrou uma torneirinha, tem que sair a comprar uma borrachinha. Bueno, quebrou um pneu, não vai ter na casa, quebrou um pneu, mas é um gasto que por aí, sei lá, apareceu uma umidade lá no banheiro, tem que arrumar o teto. É a mesma coisa. A gente tem essas mesmas coisas acontecem na estrada também. Então, o que a gente quer resumir a tudo isto é que os gastos que a gente tem na motorhome, nessa vida de motorhome, que a gente está viajando já faz mais de 2 meses, a gente, assim, nessa curta experiência que a gente tem na estrada, estamos em promédio mais ou menos igual que morar em um apartamento, mas essa é nossa viagem, tá? Exato. A gente queria continuar falando isso porque não se tomem como uma regra que sempre vai gastar o mesmo e esse vai ser o gasto final. Não, depende muito dos gastos e a quantidade de pessoas também que são. Às vezes são famílias, às vezes é uma só, às vezes são mais pessoas, mais de 3, 4, 5. Então, depende. Tudo vai depender do tipo de viagem, tá? Que você quer fazer. Números. Eles querem números. Eles querem números. Eles não querem blá 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 ou escassachê. Muito blá blá blá. Tá. Eles querem os números. Então vamos jogar um número. Joga um número aí. Bota um número. A gente tá gastando em promédio R$2.000 por pessoa. Eles acharam que era por mês. Nossa, por pessoa, gente. Também, né? Nada é grátis no mundo, pessoa. Né? É mais ou menos isso, tá? Mas como falamos, a gente aproveita coisas grátis. Não saímos para comer, a gente não falou. A gente sai pouco para comer, gente. A gente gosta de cozinhar e fazer nossas comidinhas. Vocês sabem, né? Vocês já viram as receitas. Então, assim. Vocês viram a receita, a gente come muito em casa, a gente não sai muito assim. Mas esse é o nosso padrão de viagem, tá? Tem gente que gasta muito mais do que a gente e tem gente que gasta menos também. Então, assim, a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, que eu acho que é o mais importante, é que vocês que estão pensando em viajar, fazer a viagem de vocês, que vocês saiam, que vão. Acredite que vai dar certo, porque é uma coisa que a gente sonhou por muito tempo, a gente se planejou e deu certo da nossa maneira. Então, se vocês planejarem a viagem de vocês, vai dar certo da maneira de vocês, sendo vocês como são. Vocês vão continuar sendo as mesmas pessoas, mas em vez de viver na cidade, vocês vão viver
no meio da natureza, dentro do motorhome. O mais importante da viagem, se divirtam, tá? É para se divertir fazer uma viagem de motorhome, é para desfrutar. Então, se vocês gostam de entrar muito parque, muito museu, querem fazer tours, façam, tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Querem tomar um sorvetinho fora, a gente ama, a gente adora tipos de viagens diferentes, então nos conta que tipo de viagem também vocês querem fazer, ou gostaria de fazer, ou se estão fazendo, nos contam dicas, vai que você tem uma dica muito boa de preço, de alguma coisa de gasto, e nos passam, a gente gosta de ler todos os comentários, a gente gosta de responder, então façam para a gente isso que a gente gosta e curte muito. Então é isso. Vamos fechando aqui então outra quarta-feira e a gente se vê o domingo, que a gente vai ter outra aventura nossa no nosso blog. A gente tá fechando a temporada 1. Falei. Agora eu falei. Isso deu um spoiler. Eu falei, falo mesmo. Eu falo nas câmeras o que eu penso. Gente, estamos fazendo muita coisa nova, então nos siga aí, a gente vê o domingo de novo e, bom, lemos os comentários de vocês, tá bom? Escreve aí o que vocês acharam. Um grande abraço e até domingo. Tchau. Tchau.